Oi pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma vez ao canal. Welcome people, how you doing? Okay, so let's go to the continuity of The Millionaire booklet. Okay, we are going to read it and after that I will translate it so you can understand and read it with me. Bom pessoal, o que eu falei agora foi bem-vindos, né, mais uma vez ao canal. Aí a gente vai continuar a leitura com relação ao livro O Guia Milionário, ok? Aí a gente vai, barulho de carro agora, a gente vai fazer a leitura, utilizar aqui uns 2 parágrafos e aí depois eu vou traduzindo. Foi isso que eu tava falando em inglês, tá bom? Então a gente vai dar continuação. Esse vídeo de aqui eu vou linkar ele numa playlist junto com o primeiro que a gente fez e assim a gente vai percorrendo esse livro aos poucos, ok? Então assim, eu vou montando playlist, cada vez que eu lançar mais um vídeo dele, jogo na playlist junto e aí quando você quiser ir acompanhando, para quem chegar bem depois que eu já tiver terminado essa sequência, consegue ver desde o primeiro. Para quem estiver acompanhando, vai só esperando a gente lançar os vídeos no canal, que aí você vai acompanhando a leitura. Enquanto isso, a gente vai fazendo as liberações de aulas de outros conteúdos, falando sobre outros assuntos, com relação a usos de verbo, ou mesmo a sequência de aulas que a gente está fazendo também, que são das 30, ok? Então, tem bastante conteúdo para trabalhar. Então, para ser notificado, tu tem que se inscrever no canal, se não é inscrito, então já se inscreve agora, tá bom? Vai lá no botãozinho, se inscreve, e aí volta e a gente vai. Pausa, se inscreve, beleza. Agora a gente continua. Bom, como eu estava dizendo, a gente vai lançando, praticamente todos os dias a gente está lançando vídeo no canal. Então, para que vocês possam acompanhar, o ideal é estar inscrito, né? Porque aparece o avisozinho lá para vocês. E foquem bastante. Aproveitem que esse material é muito leitura, pronúncia, que é para vocês treinarem, ok? Então, sendo assim, a gente vai para o conteúdo agora, tá bom? Bom, vamos lá. The reason most people never get rich is that they never even consider it a possibility. They are convinced by those close to them to simply be satisfied with whatever their financial situation is. The other reason is that people fundamentally do not understand money. Very few people know how to get money. Even fewer know how to keep it, and almost no one knows how to multiply it. Just look around and you will see signs of this everywhere. Mais uma vez. The reason most people never get rich is that they never even consider it a possibility. They are convinced by those close to them to simply be satisfied with whatever their financial situation is. The other reason is that people fundamentally do not understand money. Very few people know how to get money. Even fewer know how to keep it. And almost no one knows how to multiply it. Just look around and you will see signs of this everywhere. Ok? Aí agora a gente pega a tradução e você vai acompanhando. Eu vou tentando dividir aqui o melhor possível com relação a blocos e vamos ver como fica. Bom, the reason literalmente é a razão. The reason, most. Esse most, ele é no sentido de muito, mas ele sempre vai ter muito esse de maioria. Most. The reason most people. Razão de a maioria das pessoas. Lembrem, people só é usado quando for mais de uma pessoa. Tem que ser no mínimo 2. Beleza? People. Como é que eu digo uma pessoa? Person.
People, mais de uma, nunca só com uma. Eu não posso dizer one people, eu só posso dizer two people e assim vai. Só existe um momento em que a palavra people, ela é usada com um S, porque ela por si ela já é plural. Quando vocês vão ver ela ser usada com um S, peoples, vocês vão ver ela quando a expressão estiver tentando falar sobre povos, nações. Quando estiver falando sobre diferentes nações, povos. Ok? Claridade aqui é porque eu deixei a janela bem de frente com o sol. Deixei a janela como se eu tivesse mexido na janela. Estou bem de frente aqui com o sol. Vou dar uma pausazinha só para cortar e já volto. Bom, retornei. É isso aí, né? Ok. Então, pegando a tradução. The reason most people. The reason, a razão. Most people. Most, no sentido de maioria. People, most people, a maioria das pessoas. Aí esse people só é usado para falar a partir de duas pessoas. Eu não uso para falar de uma, ok? Então se eu tiver mais de uma pessoa, eu posso usar people. Se eu só tiver uma, person. Só existe um momento em que vocês vão ver o people com um S no final. É quando ele for focar em falar sobre nações, povos. Peoples on earth. Peoples on earth. Aí eu estaria dizendo os povos na terra. Peoples on earth. On earth. Ok? Povos na terra. Mas não é muito do dia a dia. A razão de a maioria das pessoas never get rich. Nunca. Esse get é no sentido de obter, conseguir, pegar. Só que ele pode ser físico, eu posso obter algo, ou pode ser abstrato, pode ser uma ideia, uma emoção, uma situação. Eu posso entender algo, capturar algo, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele está usando o get como um sentido de capturar algo, mas capturar o quê? Aí ele fala aqui da riqueza. Never get rich. Nunca chega, nunca captura, nunca consegue a riqueza. Never get rich is that. Never get rich. Nunca obtém, consegue a riqueza. Ou nunca se torna rico. Tornar-se get rich, tornar-se rico, conseguir riqueza. Mas aí traduzindo para o português fica melhor como capturar ou tornar-se rico. Fica mais fácil no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando a gente vai traduzir, a gente pensa em como eu digo isso no meu português do dia a dia. Porque a estrutura de palavras, a maneira com que é montada a estrutura, o pensamento em inglês é diferente. Eu não vou me deter agora aos detalhes, em um outro vídeo a gente fala um pouco mais profundo sobre isso. Mas a estrutura em si, como funciona o pensamento, é diferente quando se põe as palavras, a estrutura em si. Então eu tenho que pegar a tradução e não posso trazê-la ao pé da letra. Eu tenho que trazer ela e pensar como eu diria isso em português, nos dias de hoje. Agora, como é que eu falo sobre isso? Por exemplo, aqui, ó, the reason most people never get rich, a razão da maioria das pessoas nunca ficar rico. Em português, como é que a gente diria isso? A razão de muitos não ficarem ricos, a razão de muitos não ficarem ricos. Entende? Então eu trouxe para o nosso português do dia a dia de hoje. Não é do português do século passado, é de agora. A gente tem que pensar sempre assim. Por quê? Porque essa é a ideia que ele está tentando passar. E assim a gente vai fazendo com todo o texto. Ok? Então, is that. É que. Esse que aqui, esse that que eu estou traduzindo como o que, é porque esse that, isso que eu acabei de explicar, como passou, é como se fosse temporal, aí ele usa o that, porque assim, pessoal, eu sei que isso vai ficar um pouco complicado por agora, mas com o tempo vocês vão percebendo. O that não é que ele signifique que, não, ele significa isso, no caso de que esteja um pouco distante de você, e essa distância é além do alcance do seu braço. Se está além do alcance do seu braço, por exemplo, aqui,
Estou conseguindo tocar na tela. Então, o alcance do meu braço seria o this. Quando eu uso that, eu estou usando para algo que está distante, além do alcance do meu braço. E tem que ser singular. Aí você vai e pensa, tá, mas aí ele está falando sobre as pessoas nunca se tornarem ricos. Então, onde é que cabe o isso ou aquilo distante? Aí ele está usando no sentido de tempo. Porque imaginem assim, ó, esse funciona o pensamento, é assim, ó. A linha do tempo, ela é como se fosse um espaço em que eu não consigo retornar. Infelizmente, nós não conseguimos. Então, eu não consigo retornar. Então, ganhou uma distância em que está além do meu alcance. That. Porque passou aquilo que passou, isso que passou. Só que ele não vai usar o termo isso que passou. Então, ele só usa o that. That what? That o quê? Isso que eu acabei de falar. The reason most people never get rich. A razão de a maioria não ficar rico é that. Aquilo, isso. Só que aí, quando a gente traz para o nosso português, fica mais fácil jogar ele como um que, porque esse nosso que está substituindo o que eu acabei de falar, da estrutura toda do que eu acabei de falar. Seria o nosso que. Por isso que quando se traduz, a gente coloca eles dois para substituir um ao outro. Não quer dizer que o that signifique que. Tá bom? Isso é só para ficar claro. Se tiver ficado confuso com o tempo, isso você vai começando a capturar. E se você for ouvindo isso mais vezes, vendo como ele se comporta dentro dos contextos, você vai perceber e vai começar a internalizar isso melhor. Não se preocupa. Isso que eu acabei de dizer é uma parte, é meio que teórica, mas eu sei que dá uma certa percepção de, então eles veem o tempo como se fosse um espaço. E enquanto mais tempo passou, mais distante eu estou daquilo. Porque literalmente é isso, tá bom? Então, continuando, senão me perco muito explicando isso. Is that é que they never even consider de eles quem? As pessoas. Never, nunca, even, nem, nunca nem mesmo, never even, nunca nem mesmo. Consideram, consider it. Esse it é de isso também. Só que esse daqui, esse isso, é porque ele não vai definir gênero, porque ele está falando do que aqui em específico. Ele não está falando, não é da frase anterior inteira mais, mas ele está falando do que? Do termo riqueza. Então, riqueza é algo que não é homem nem é mulher. E eu não preciso definir gênero como nós fazemos em português. Por exemplo, em português seria a riqueza no feminino, ou o rico, que aí seria no masculino. Já no inglês não existe essa preocupação de dizer se é fêmea ou macho, simplesmente se joga. Por isso que está usando o it. Consider it, considerar isso, ele quem? A riqueza. Consider it a possibility, uma possibilidade. O azinho é só o artigo, né? Uma possibilidade, possibility. They are convinced, eles estão ou são convencidos. By those, aí esse convencidos é um termo que a gente usa bastante no nosso dia a dia em português. É convencido ou levado a crer, eu poderia substituir assim. By those. Agora aqui já é como se ele aqui, those e o that, eles significam a mesma coisa, só que o those é quando eu estou falando de coisas distantes que estão no plural. Eu vou pegar um vídeo depois e fazer uma aulazinha falando só sobre esses, tá bom? Depois eu incluo aqui no canal e aí vocês vão poder entender melhor como cada um dos... Porque a gente vai dividir eles em 4, que aí a gente tem para plural, singular, e a gente vai ter para perto, que é tudo que está ao alcance da mão, e distante, que é tudo que está além do alcance da mão. Tá bom? Depois eu paro para explicar melhor. Mas those é aqueles. By those, aqueles. Close to them. Those close to them. Então, they are, eles são convencidos ou levados a crer. By those, por aqueles. Por alguém, por alguma coisa. No sentido de uma autoria, uma determinada autoria. By those close to them, próximos a eles. To simplesmente be satisfied, ficarem satisfeitos with whatever, com
o que quer que their financial situation is. Whatever de qualquer que seja, whatever, qualquer que seja. É como se fosse um tanto faz, ou qualquer um, qualquer. Whatever, aí quando eu pronuncio ela inteira, whatever. Be satisfied, só repetindo, ó, be satisfied with whatever their financial situation is. Estarem satisfeitos ou conformados. Satisfied aqui é no sentido de é satisfeito, mas não é satisfeito com alegria. Ele está usando esse termo aqui, satisfied, no sentido de conformado, adaptado, conformado, na zona de conforto. Então, be satisfied with, com, whatever their financial situation is. Com qualquer que seja a situação. Aí eu vou lá pro final da frase, ó. Quase final, fica o is. Mas assim, ó. Whatever their financial situation is. Aí fica estarem satisfeitos com qualquer que seja a situação financeira deles. Viu que eu acabei retornando a frase? Mas é literalmente isso que acontece. Acontece bastante em inglês. Que é o quê? É eu ter a qualidade e depois o objeto, ou o assunto do que eu estou falando, como se ele fosse o objeto. Então, normalmente eu tenho a qualidade e as coisas que eu vou falar sobre ele primeiro, antes dele acontecer. E como ele quer focar na situação, financial situation, situação financeira. Financeira está no finalzinho. Eu sei que aqui a tela está ao contrário, mas é assim mesmo. Então, situação financeira, é isso que ele quer trazer, beleza? Então, qualquer que seja a situação financeira deles. Qualquer que seja, estarem satisfeitos com qualquer que seja a situação financeira deles. Esse is, ele está fechando o final, estrutura diferente em inglês, mas seria o nosso é. Qualquer que seja desse ser, qualquer que é, mas a gente não vai dizer isso no singular. Então, qualquer que seja their financial situation. The other reason, the other, a outra, reason, razão, is that, é que, aquela, né, é que, people fundamentally, as pessoas fundamentalmente, ou principalmente, ou de forma mais importante, do not understand money. Elas não entendem, não compreendem dinheiro. Very few people, muito poucas pessoas. Então, muito poucas pessoas, ok? Few de algumas. É uma expressão usada para falar sobre algumas. Very few people know how to get money. Very few people, poucas pessoas, know how. Know, esse know, começando com o K, ele tem esse som de know. Ele é diferente do now. Se eu tirasse o K, ficaria now e significaria agora. Know é o ato de conhecer. Conhecer ou entender. Know, I know. E aí poderia ser eu conheço ou eu sei. People know how to get money. Very few people know how to get money. Muito poucas pessoas sabem como to get, obterem, conseguirem money. Aí ele já está usando esse get no sentido de obter, conseguir, ganhar, pode ser pegar, mas ele está pensando no ato de ganhar, capturar. Então, não é exatamente físico, apesar do dinheiro sim, em si é físico, mas aí nesse momento ele está pensando no ato de ganhar dinheiro, então é abstrato isso. Você não pega na situação de ganhar dinheiro, você executa e a consequência é ganhar, mas você não captura, entende? Não fisicamente, é isso que eu estou querendo dizer. Aí ele continua, ó, esse fewer, even fewer, é só o executor do few, um pouco. Even fewer, menos ainda, até mesmo menos, fewer, menos ainda, know, sabem, entendem, how to keep it, como manter it, é o dinheiro, manter ele, como mantê-lo, então how to keep it,
And almost no one knows. And almost, esse almost, vocês pensem nele como um quase. É como se disséssemos em português, foi quase lá. Esse quase de quase lá, quase que eu cheguei, quase que atingiu esse ponto. É essa a ideia desse almost. Então, and almost no one. E quase ninguém, esse no one, nenhum, no one. É como se ele dissesse assim, nem apenas um, não apenas um, nem isso, nenhum. Mas aí a gente não traz dessa forma em português porque fica estranho. Então a gente transforma ela em ninguém, porque é a forma mais básica que a gente tem para falar sobre nenhum, ninguém, no one. Knows, no one knows. Ninguém sabe, quase ninguém sabe. How to multiply it. How to multiply it. Como multiplicar ele. It continua sendo sobre o dinheiro. Então, how to multiply it. Como multiplicá-lo. Just look around. Look around. And you will see. Just look around. Olha ao redor, ao seu redor. Olha ao seu redor. Ou, como quem gosta da Bíblia, olha ao seu derredor, né? Então, just look around, olha ao redor, and you will see, e você verá. Esse will aqui, ele joga o verbo lá para o futuro, nesse caso aqui, ó. And you will see. Você verá. Por quê? Ao pé da letra é como se ele dissesse assim, ó. Você vai ver. Você vai ver. Só que aí isso fica meio estranho. Em português, fica muito mais fácil eu dizer para o português do meu dia a dia o você verá. Você verá. You will see signs, sinais of this, disso aqui, do que ele está falando. Everywhere. Em todos os lugares. Ok? Beleza. Vamos para a próxima parte. Even in one of the richest countries in the world, America, 76. No dia a dia, eu tiro o T do 70 e digo 76% of people live paycheck to paycheck. Some 50%. Some 50% of Americans have no money for retirement. And 47% of Americans don't have 400,000. Sorry. Bom, continuando. O próximo. Even in one of the richest countries in the world, America, 76% of people live paycheck to paycheck. Some 50% of Americans have no money for retirement, and 47% of Americans don't have $400 for an emergency. If these statistics were true in a poor country, it would be one thing, but America is considered a wealthy country. Ok? Vamos lá. Mais uma vez.
Even in one of the richest countries in the world, American, 76%, observe a diferença. 76, da primeira vez eu disse 76, agora eu estou dizendo 76, porque eu eliminei o T. Normalmente no dia a dia, em conversas mais comuns, normalmente esse T de alguns números, ele acaba sendo meio que escondido. Vocês vão percebendo isso e depois a gente faz uma aula só sobre os números, mas aqui eu estou dando as duas pronúncias, 70 or 70. 76. O mais comum é 76, mas quando se escreve tem que colocar o T. Não existe essa de eliminar. Isso é só meio que na conversa rápida, na conversa do preguiçoso. A gente acaba fazendo isso em todos os idiomas. E você faz isso também em português. Eu não vou... Bom, 76% of people live paycheck by or paycheck to paycheck. Some 50% of Americans have no money for retirement. And 47% of Americans don't have $400 for an emergency. If these statistics were true in a poor country, it would be one thing, but America is considered a wealthy country. Ok? Vamos lá. Even in one of the richest countries, até mesmo em um of the richest countries, dos países mais ricos. Dos países mais ricos. Richest, mais rico. Richest. Countries é o plural de country, países. Então, the richest countries, países mais ricos, in the world, no mundo, America, a América. Aí ele deveria dizer United States, mas ganhou-se uma cultura de chamar apenas os Estados Unidos de América, né? Então, acabou pegando esse apelido, sendo que nós todos vivemos dentro do continente americano, mas ganhou essa mania aí de considerar a América só lá, o que eu discordo completamente da mentalidade. Mas, ok, isso não importa. America, 70, e aí ele tá falando, quando ele usa América, ele tá querendo dizer United States, Estados Unidos. 76% of people live. 76% of people live. 76% das pessoas vivem, live, aí é de viver no sentido de estar vivendo, ter uma vivência. Esse live, ele tem a mesma escrita e 2 sons. Cada um dos sons ele vai significar uma coisa diferente, mas não é muito complicado não. Rapidinho, só sobre ele. Live. Quando eu digo live, e o a letra E no final não é pronunciada, viu? E nenhum dos 2 sons. O primeiro, live. Quando eu falo sobre live, eu estou falando sobre viver, residir ou morar. Entendeu? Viver, estar vivendo, ter uma vivência. Residir ou morar, que seria a mesma coisa. Live. Aí nesse caso aqui, live, paycheck by paycheck. No outro caso, quando eu tenho o outro som, live. Que esse live, ele vai ser usado para expressar vivo ou ao vivo. Então, sons diferentes, escrita a mesma. Som diferente, significado diferente. Live, viver, residir, morar. Live, vivo ou ao vivo, ok? Continuando, esse paycheck to paycheck, essa palavra paycheck é só um termo que eles usam para o que a gente chama em português de contra-cheque, literalmente. Então, 76% das pessoas vivem de contra-cheque em contra-cheque, paycheck to paycheck, de contra-cheque a contra-cheque. É a ideia de um atrás do outro. O ato de viver no limite, né? Tô ali no limite. Paycheck to paycheck. De contra-cheque em contra-cheque. Ou, em outras palavras, vive escapando. Tá ali
E isso não se resume a valor pequeno ou grande, não. Isso daí a questão é de mentalidade de pessoa. Tudo que ganha, gasta. Conversamos sobre isso depois. Some 50% of Americans, uns 50% dos americanos, have no money, não tem dinheiro, for retirement, have no money for retirement, não tem dinheiro, have no money, for, aqui esse for é no sentido de para, só que um para não é, ele vai ter um para no sentido de motivação, por isso, por causa disso, ou para isso. Ok? Então, for retirement, esse retirement é o que a gente chama em português de aposentadoria. Então, have no money for retirement. Não tem dinheiro para aposentadoria. Tipo assim, metade da população americana, tomara que ele não esteja exagerando no número, mas metade da população americana não tem grana nem para se aposentar. Ou resumindo, não vem juntando ou não vem aplicando em previdência nem para se aposentar. And 47% of Americans e 47% of Americans, dos americanos, don't have $400 for an emergency. 47% dos americanos não têm, don't have, $400, $400 for an emergency, para uma emergência, para uma coisa urgente. If these statistics were true in a poor country, if these statistics, se essas estatísticas were true, fossem verdade, were true, in a poor country, aí aqui esse poor significa pobre e country, né, país. Então, observem aqui, aconteceu aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Country é o objeto da fala e a qualidade é o poor, pobre. Então, ela vem antes. No português, a gente diria país pobre. País pobre. Em inglês, ele está dizendo pobre país. Entende? Só que quando a gente traz português, a gente inverte isso. Por quê? Porque a gente diz o objeto e depois explica as qualidades dele. Diferente do inglês, que normalmente eles tinham a tendência a falar das qualidades e chega no objeto. Poor country, país pobre. A gente só inverte, tá bom? Então, se essas estatísticas fossem verdade em um país pobre, it would be one thing. Isso would be one thing, uma coisa. But America, porém a América, porém mais, no entanto, é o but. But America, mais, porém, a América, is considered a wealthy country. É considerada um país rico. Is considered a wealthy. Wealthy é de riqueza. Qual é a diferença do rich para wealth? Quando eu falo a palavra rich, eu estou pensando muito na quantidade de dinheiro que aquela pessoa tem, em termos de papel, dinheiro, liquidity, dinheiro líquido, como é que diz isso em português? Dinheiro espécie, pois é. Então, wealthy é riqueza, mas é no sentido mais pensando em patrimônio e não na cédula, no papel em si, pensando em patrimônio. Então, but America is considered a wealthy country. A América é considerado um país rico, cheio de fortuna. Então, esse wealthy é de fortuna, riqueza. Só que é riqueza em patrimônio, que também sim inclui dinheiro, mas quando eu penso em rich, eu estou falando da quantidade de capital, de dinheiro que aquela pessoa tem. Wealth é a quantidade de patrimônio que aquela pessoa tem. Ok? Beleza. Aí aqui ele só repete, né? Ele gosta de pegar a própria frase que ele colocou e joga. Pelo menos o que ele considera mais importante, né? Só repetindo ela. Very few people even know how to get money. Even fewer know how to keep it. And almost no one knows how to multiply it. Very few people even know how to get money, even fewer know how to keep it, and almost no one
knows how to multiply it. Ok? Próximo. Aí a gente vai pegar só mais esse, depois a gente encerra. Turn on the television or go online. And you will see endless, ridiculous financial advice. Financial pundits suggest saving tricks where your path to wealth is finding the lowest price for a product, or putting more air in your tires to save gas. This piece of advice always cracks me up. If you don't drink coffee out, aí a contração do you'll save another $700 a year. You can save $700 a year for the next 50 years, and you won't be rich, and you won't be rich. You'll just be old, and you won't, desse som do T no final, viu? Won't be rich. You'll just be old. Ok. Vamos lá para tradução. Turn on the television. Turn. Pensem nessa palavra, o turn. Hoje ela tá diminuindo mais o uso, porque entrou-se muito na cultura a ideia do switch, mas ainda se usa quando eu quero falar sobre o ato de ligar. Mas de onde vem a palavra turn e o que ela realmente significa? Turn on. Quando eu digo turn, eu estou imaginando o ato de girar. Turn on. Esse turn é o ato de girar. O on a expressão ficou junta para falar sobre ligar algo. Turn on, ligar. Mas por que é girar para on? Girar para turn? É porque assim, pensem nos primeiros equipamentos lá atrás, principalmente TVs, os que forem mais velhos vão compreender isso. A moçada mais nova não vai ter tanto isso, e até tem algumas outras máquinas ainda hoje, mas assim, antes, principalmente para ligar equipamentos, a gente tinha muito botões giratórios. Literalmente você chegava no botão da TV e pá, para ligar, ou para trocar de canais, você tinha um seletor em que você ia girando. Então, era o ato de turn, de girar, entende? Então, ganhou-se essa expressão do turn on, que era o quê? Ligar a TV, ou ligar o rádio, ou ligar algo, porque, na maioria dos casos, era um botão que se girava. Isso há décadas atrás, né, pessoal? Aí o que acontece? A expressão ficou no idioma, e ela é usada até hoje, normalmente, ela é usada. Tá começando-se a usar muito mais o switch, que eu não tenho nenhum próximo a mim aqui agora, mas o switch seria literalmente um botão de troca de chave. Por exemplo, um acendedor de luz, da luz da sua casa. A gente chama isso de switch. Então, switch on, switch off, switch on, switch off. Também, mas turn on, ligar. The television, ligar a TV. Turn on the television, ligue a TV. And esse or seria no ou. Go online, vá online, acesse a internet. Turn on the television or go online, ou vá online, and you will see, e você verá. Você irá ver, você verá. Endless, end significa fim. Quando eu ponho a palavra less, isso vai funcionar para
Todas as palavras que fizerem isso acontece com várias palavras. Eu tenho a palavra original, and, que significaria fim. Less. O less, ele separado, ele significa menos, menos. Quando eu ponho o less junto com alguma palavra, quando vocês virem elas duas juntas, isso não quer dizer que vocês vão fazer com qualquer um que vocês quiserem, mas funciona com muitas palavras. Muitas ações, por exemplo. Então, vocês vão conseguir brincar um pouco com isso, mas se vocês dão uma pesquisada no Google, vocês vão encontrar muita coisa com relação a essa palavra aqui. O uso dela, do less mais alguma palavra. Mas and, fim, less, menos. Quando eu ponho as duas juntas, elas ganham o sentido de menos o fim. Mas o que quer dizer isso, menos o fim? É que fica sem fim. Fica sem fim. Endless. Fica interminável, sem fim. And you will see endless. E você vai ver ou você verá infinitos, intermináveis. Ridiculous financial advice. Intermináveis conselhos ou ridículos conselhos financeiros. Observe o que aconteceu aí. Ridiculous financial advice. Eu fui por ridículos. Advice de conselhos. Financial. Então, ridículos conselhos financeiros. Eu peguei a primeira, fui para o final e voltei para o meio, entende? É assim a estrutura do inglês. Então, ridiculous financial advice, ridículos conselhos financeiros. Financial pundits. Esse pundit é mais uma expressão usada para... significa especialista, é alguém que entende de um determinado assunto. Então aqui, financial pundit, ou pelo menos estudioso, alguém que estudou teoricamente aquilo, né? Financial pundits suggest... conselheiros financeiros sugerem saving tricks. Truques, esse tricks é de truques, e esse saving é uma expressão que eles usam em inglês que significa a nossa mesma expressão de guardar, no sentido de dinheiro, por exemplo. Eu vou guardar dinheiro para mim viajar. Eu vou guardar dinheiro para viajar. I'm gonna save money to travel. I'm gonna save money to travel. I'm going to save money to travel. Eu vou guardar, economizar. Fica melhor a palavra economizar. Então, save seria o ato de guardar ou economizar. Tá bom? E esse save, ele pode ser usado para diferentes coisas. Save gas, save your life, save breath. Save gas seria tipo poupar a gasolina. Save your life, salvar a sua vida. E save breath seria o ato de não gastar muito o fôlego. Então é tipo assim, mantenha o fôlego, ou guarda o fôlego, ou poupa o fôlego. Tá bom? Então, saving, o ato de guardar, salvar, proteger, não gastar. Saving tricks, truques para salvar ou truques para economizar. Where, onde, your path, o seu caminho, to wealth, para a riqueza de patrimônio, is finding, é encontrar, the lowest price, o preço mais baixo, the lowest, o mais baixo, price, preço, for a product, para um produto, por um produto. Então, é encontrar o produto mais barato. Seria isso, a gente colocaria em português. O preço mais baixo de um produto, o produto mais barato, ou o preço mais baixo de um produto. Or putting more, ou colocar mais air. Air seria ar, literalmente. Air in your tires. Air in your tires, ar nos seus pneus. Então, colocar mais ar nos pneus. To save gas, para poupar gasolina. Colocar ar nos pneus para poupar gasolina. Quem usa carro e moto, pessoal, entende isso. Mas assim, enquanto mais baixo o pneu tá do carro ou da moto, mais pesado a máquina fica. Então ela acaba consumindo um pouquinho mais. Não é esse, tipo assim, um número gigante. A não ser que você calcule a um longo período de tempo. Mas
A realidade é essa, é que fica mais pesado um pouco, a máquina fica mais pesada porque pesa, ele baixa, ele fica como se fosse mais pesado para arrastar, então consome mais gasolina. Então um truque é encher os pneus bem cheinhos, que é para ele conseguir deslizar melhor. Então aqui é disso que ele está comentando. Putting more air in your tires to save gas. Tires é de pneus, tire, pneu. Ok. This piece, esse pedaço ou essa parte, esse piece of advice, esse tipo de conselho. Aqui ele diz pedaço de conselho, piece of advice. Só que quando a gente traz português, se eu traduzir como esse pedaço de conselho, não faz sentido no nosso idioma, do dia a dia. Então, o que ele está querendo dizer? Esse tipo de conselho, ó, essa partezinha que tu falou de encher os pneus para poder poupar gasolina. Esse pedaço, é como se ele dissesse isso. Então, esse pedacinho de conselho que tu tá dando, entende a ideia? Então, eu prefiro colocar como esse tipo de conselho. Always cracks me up. Me martiriza, me deixa horrorizado, me deixa... Aí eu poderia traduzir como martiriza, me quebra, me destrói, ou me deixa irritado, porque é o que ele quer dizer, deixar irritado. If you don't drink coffee out, se você não beber café fora, ou se você não tomar café fora, tipo, não comprar cafezinho lá fora, if you don't drink coffee out, you'll save another $700 a year. You will save. Você salvará ou você poupará. Você poupará another, um outro. Aí esse another está sendo usado porque o $700 é plural. Então é another, um outro, mais uma certa quantidade. Então another. Porque se fosse uma coisa no singular, eu só usaria o other. Aí eu tiraria o an, ok? Então, you will save another $700 a year. Você vai poupar mais 700 por ano. $700 no caso aqui. You can save $700 a year. Você pode poupar $700 por ano for the next 50 years. Não é next. Eu acabei puxando demais. Então, year for the next 50 years. Pelos próximos, você pode poupar $700 por ano pelos próximos, for the next. Pelos próximos, for the next 50 years. Por que ele aqui esse for the next tá no plural já? Por causa do 50 years, ok? Então, pelos próximos 50 anos. And you won't be rich. E você não será. Esse won't é a negativa do... É como se fosse a contração. Ele é a negativa do... Quando eu contraio, will not. Quando eu contraio, ele fica won't. Aí tem que dar esse sonzinho. Won't. Então, will not. Quando eu contraio, won't. You won't be rich. Você não será. Will not. Eu poderia substituir pelo will not. Mas não é comum. Assim se usa muito mais. Então, you will not or you won't be rich. You'll just be old. You'll just be old. Você apenas será velho. Ok? Então, só uma última lida e a gente encerra. Turn on the television or go online and you will see endless, ridiculous financial advice. Financial pundits suggest saving tricks where your path to wealth is finding the lowest price for a product or putting more air in your tires to save gas. This piece of advice always cracks me up. If you don't drink coffee out, you'll save another $700 a year. You can save $700 a year for the next 50 years and you won't be rich. You'll just be old. Ok? Então, vocês ouviram? Tem aí a pronúncia. Prestem atenção, retorna no vídeo, escutem várias vezes,
repitam, leia em voz alta. Se você estiver num ambiente com muita gente, vá para um ambiente mais reservado, principalmente se você ainda é muito acanhado com relação a tentar fazer leitura, tá pronunciando. Volta para o início do vídeo, escuta a leitura novamente toda. Escuta, vai pausando a tela e vai tentando repetir a pronúncia. O que eu disser, você repita várias vezes. Eu nunca vou cansar de falar sobre isso. Vocês têm que estressar na repetição. Vocês têm que estressar na leitura. Focar em ler, escutar e tentar falar. Só que quando você lê, isso já vai estar te adiantando duas coisas, que é o ato de você fazer a leitura em si e você tem que ler em voz alta. Por isso que eu estou pedindo para você procurar um canto reservado. Porque o ato de você ler em voz alta vai fazer com que você mesmo se escute. E isso vai te ajudando ao teu cérebro mesmo, a você mesmo, ir se percebendo onde você ainda precisa melhorar, onde já está bem legal. Sabe, você vai percebendo, mas você tem que praticar. Tem que colocar em ação. Só nesse pequeno texto aqui nós temos vários vocabulários, várias palavras, quase não sai, várias palavras, você tem a pronúncia, você tem a tradução. Então assim, você quer aprender inglês de verdade? Só depende de você. Pega isso e estressa na leitura, na pronúncia, no ato de escutar. Faz isso várias e várias vezes. Pessoal, eu não posso dizer a quantidade bastante do quão isso é importante, de vocês estarem escutando e pronunciando. Isso é muito importante. Vocês não têm ideia do quanto isso acelera. Confia em mim, isso acelera pra caramba o aprendizado de vocês. Mas tem que fazer. Não adianta dizer que tem vontade, não adianta dizer que eu vou fazer, amanhã eu faço, ou próxima semana eu faço, porque não faz não. Tá bom? E nem adianta mentir. Se você disser não, eu faço, eu sou diferente. Mentira. Sabe por quê? Porque nós somos assim, o ser humano é assim. Se eu quero fazer algo, se eu não fizer agora, se eu postergar para amanhã, depois, há uma taxa muito alta de possibilidade de desistência. De eu esquecer ou de o meu cérebro arranjar motivos para me provar que aquilo não funciona. Quando na verdade é a gente deixando a preguiça tomar de conta, a falta de vontade. Porque assim, não adianta você dizer que quer aprender inglês se você não focar no que é necessário fazer. Aprender inglês e aprendizado de inglês tem essa parte dolorosa, que é o quê? Do ter que botar em prática, assim como você faz no idioma que você usa como nativo, o português. Só que, por que você não fica chateado de utilizá-lo? Porque você está imerso dentro da cultura, porque você precisa dele no seu dia a dia, porque é impossível você não caminhar ou fazer as suas coisas no sentido de ter uma vida normal, se não utilizar o português. Então assim, vocês têm que tentar simular uma situação em que o inglês entre quase como se fosse isso. E como você não está num país nativo de língua inglesa, pelo menos eu suponho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não estão em um país de língua inglesa, não se mudaram para lá, então assim, a sua única forma que você tem de estar imerso dentro da cultura é ouvindo e tentando ler e praticando. Escuta, repete, não tenha vergonha, tá bom? Bom, por hoje é só. Pessoal, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Você se inscrevendo no canal, quando a gente lançar o vídeo novo, aí você recebe a notificação. Ok? Quando for depois a gente lança mais material e a gente vai continuando com esse livro. A gente vai ler esse livretozinho todo até o final, tá bom? Então tem muita coisa pra gente brincar de vocabulário. Aproveita, tem palavra nova, tem pronúncia. Esquece a gramática por enquanto, não se preocupa com ela. Você quer aprender a falar? Quer aprender a entender? Então foca na leitura, na pronúncia. De preferência, se você puder, pega esse textozinho e escreve à mão. É trabalhoso, tem que fazer. Se não fizer, não aprende. É assim que você faz em português. Então, pega o texto, escreve, lê, repete várias vezes, estressa o máximo possível. Certo? Se inscreve no canal. Agora! Tá bom, pessoal? Então, se cuidem e até a próxima. See you guys. Have a nice day and thank you very much.